Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série aí do canal Programação Objetiva. Eu me chamo Jefferson, sou aluno do curso de Engenharia de Software e vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre estrutura de dados em linguagem Java. Na aula anterior, pessoal, nós tínhamos aprendido como declarar, né? Como criar uma classe. Nós aprendemos a declarar um vetor ou uma variável dentro da nossa classe. Nós aprendemos a criar um construtor, né? E obtemos o entendimento de que quando criado um construtor, é ali que nós vamos inicializar o nosso vetor ou a nossa variável declarada dentro da nossa classe. Na aula anterior, nós também aprendemos a inserir elementos, né, no nosso vetor. Nesse código escrito aqui, comentado, nós aprendemos a fazer a inserção de elementos no vetor, né, pelo final do vetor, fazendo uma iteração e em seguida uma validação das posições do vetor, né, onde ela estando vazia é feita a inserção de um elemento, né. Mais abaixo a gente escreveu um outro código também, né, aprendendo a fazer inserção de elementos no nosso vetor, só que controlando o tamanho do elemento, né, para a gente não ter o trabalho de fazer a iteração do vetor toda vez que for precisar inserir um elemento. Então, esse último código escrito é um código de inserção de elemento que nos permite controlar o tamanho do nosso vetor, tá? E para dar continuidade à nossa aula, pessoal, nós aprenderemos a verificar o tamanho e imprimir os elementos do nosso vetor, né? Bom, para isso não tem muito mistério. Nós podemos tomar a liberdade, por exemplo, de criar aqui um método. Nós vamos criar um método do tipo inteiro chamado tamanho. Pois, por quê? Porque, como você pode perceber lá em cima na aula anterior, nós declaramos ali uma variável chamada tamanho do tipo inteiro. Então, eu vou aproveitar essa variável para criar um método do mesmo tipo que ela foi declarada na minha classe vetor. Então, perceba o seguinte, ela vai me retornar aqui o tamanho, já que é o que eu preciso e quero aprender, né, na aula de hoje. Então, para que eu possa obter o tamanho do meu vetor, eu crio um método dentro da minha classe e esse método vai me retornar exatamente o tamanho do vetor, tá? Então, aqui no meu subpacote teste, eu vou criar um novo arquivo, vou chamá-lo de aula 04, para que a gente possa fazer a interação entre a nossa classe e o nosso programinha principal, tá? Vou criar aqui também o public static void main, para que a gente possa já ter o programinha principal com o menu public static void main criado. Antes de mais nada, eu preciso importar a minha classe vetor aqui para esse programa. Vou aproveitar também para importar a classe scanner para que a gente possa fazer a leitura de dados. E vou instanciá-lo para a gente poder dar continuidade à nossa aula, o nosso aprendizado sobre estrutura de dados, que hoje nós vamos aprender, como eu falei anteriormente, né? Nós vamos aprender a verificar o tamanho e imprimir elementos do nosso vetor, beleza? Então, sem muita delonga, vamos lá. Vamos dar aqui um system.in e tá tudo certo. Bom, pessoal, feito isso, eu vou instanciar o meu vetor. Vou instanciá-lo com 10 posições.
Bom, meu vetor tem 10 posições. Tá, percebam que lá na minha classe, na nossa classe, eu criei um método chamado tamanho. E esse método, ele me retorna exatamente o tamanho do vetor, beleza? Então, aqui no programinha principal, eu vou pegar o meu vetor e vou chamar o método adicionar, que foi criado antes, e nós vamos adicionar aqui alguns elementos, tá? Vamos adicionar o elemento 1. Vamos adicionar um segundo elemento, né? Segundo elemento. E vamos adicionar mais um. Vamos adicionar aqui no terceiro elemento, para a gente poder visualizar o tamanho do nosso vetor através do método que a gente criou, tá? Então, beleza. Feito isso, eu vou dar aqui um sysout para a gente poder imprimir o tamanho do nosso vetor. Então, vou chamar aqui meu vetor, ponto, e vou chamar o método tamanho. Tá? Então, fazendo isso, eu estou chamando o método tamanho. Eu vou colocar aqui o programinha para rodar e percebam o seguinte, tá, pessoal? Lá. Olha, percebam que na IDE ele me retornou o tamanho 3. Esse é o tamanho do nosso vetor. Tá, mas espera aí, Jefferson. Eu vi que tu instanciou ali o vetor com 10 posições. Como é que ele está te retornando apenas 3? Ele está me retornando o tamanho real do vetor. O meu vetor ele foi instanciado com 10 posições, pois por isso que a capacidade dele é de 10 posições. Porém, o tamanho real é de 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 posições ocupadas dentro do vetor. São 3 posições que possuem valores, enquanto as demais estão nulas. Então, o tamanho real é exatamente as posições do vetor que estão ocupadas, ok? Bom, perfeito. Mas a gente também pode fazer o seguinte. Nós, atualmente, dispomos de uma classe que é a classe Arrays, né? Então, eu vou aqui chamar a classe, vou importar essa classe Arrays, né? No java.util.arrays. E, através dessa classe, deixa eu só corrigir aqui um erro de sintaxe. Através dessa classe, eu consigo usar um método chamado toString. Então, perceba o seguinte. Aqui embaixo, eu vou criar um método toString para que a gente possa fazer aqui. Eu vou dar ele vai me retornar exatamente a classe arrays ponto no método toString. E como parâmetro aqui eu vou passar o meu vetor, tá? Então perceba o seguinte, pessoal, aqui no programinha principal, na aula 04, eu vou dar um novo sysout para vocês verem uma coisa bem interessante. Aqui eu vou chamar o meu vetor e vou chamar o método toString, tá? E vou botar o programinha para rodar. Percebam que agora ele vai nos mostrar o vetor por completo. Ó, aqui está o vetor, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. Aqui está o vetor completinho, ó, com todas as posições, tá? Então, através do método toString, eu consigo visualizar e imprimir o meu vetor com todas as suas posições. Inclusive, pessoal, as posições que não estão ocupadas, essas posições nulas aqui que eu estou marcando com o meu mouse. Percebam? E eu tenho aqui as 3 primeiras posições com valores, né? Ou seja, posições que estão ocupadas. Então, perceba que lá em cima, através do método tamanho, ele me dá o tamanho real do meu vetor. O tamanho real do meu vetor seria essas 3 posições ocupadas, né? Mas perceba o seguinte,
não é interessante nem boa prática de programação a gente imprimir, né, o nosso vetor na tela com essas posições aqui nulas, vazias, né? Não faz muito sentido. Então, o ideal é que a gente sempre imprima o nosso vetor em seu tamanho real, mostrando apenas as posições ocupadas por ele, as posições que dispõem de algum valor, que foram inseridos valores no vetor em suas respectivas posições, seus respectivos índices, beleza? Então, para isso, nós vamos fazer uso do método toString mesmo, porém nós vamos trabalhar com a instanciar a classe String Builder, né? Eu não sei nem se a String Builder é uma classe, como eu estou falando aqui. Eu também sou estudante e, de repente, eu posso estar te passando alguma informação teórica equivocada. Mas a verdade é que eu quero te mostrar na prática como é que funciona, tá, pessoal? Então, perceba o seguinte aqui, ó. Eu vou instanciar String Builder. Vou chamar de Jefferson, você pode apelidar a sua classe ou seu método do jeito que você quiser, tá? Apenas para você entender que não tem um padrão obrigatório para você fazer. Se eu não colocasse Jefferson, eu teria que colocar qualquer outra coisa, né? Para abreviar, por exemplo, eu poderia colocar isso aqui, ó. Poderia colocar apenas uma letra, tipo a S, né? S de string. Tanto faz. O que você praticamente quiser colocar, você coloca, tá? Eu vou colocar Jefferson, meu nome. Então perceba o seguinte: uma vez que eu instancio a String Builder, eu posso formatar, né, a impressão do meu vetor. Eu posso, por exemplo, abrir chaves, colchetes, né, com o método, com a função append. Então perceba que no que eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou abrir colchete, percebam, e agora eu vou fazer aqui uma pequena iteração, tá? Onde eu vou pegar o meu ponteiro, o meu contador, ele vai ser menor do que o meu método tamanho, né, ou a minha variável tamanho do tipo inteiro declarado lá no início da minha classe vetor e inicializada dentro do meu construtor, né, inicializei ela com um valor 0. Então perceba que se eu faço esse processo de iteração, onde eu vou incrementar aqui o meu contador, eu posso literalmente, ao percorrer cada posição no meu vetor, eu posso literalmente fazer o meu vetor no índice ponto e vírgula, né? Deixa eu só um momento, deixa eu só fazer o uso do ponto append, a função append, para poder, né, inserir aqui o meu vetor no índice. Ok. Feito isso, eu posso agora validar o seguinte. Pegar aqui, ó, o meu ponteiro, o meu contador menor que o tamanho, né, do meu vetor, menos 1. Por que menos 1, Jefferson? Porque eu estou pegando a última posição do vetor para poder fechar o colchetes, né? Então, eu tenho que fechar o colchetes utilizando a última posição do vetor. Então, quando eu boto ali o tamanho menos 1, né, a variável tamanho que controla o tamanho do meu vetor menos 1, significa que eu vou fazer uso da penúltima posição para inserir valores. Então, aqui, o valor que eu vou inserir vai ser nada mais do que uma vírgula para poder separar os valores entre si, dentro do meu vetor. Então, perceba que aqui agora eu vou simplesmente fechar, né? Eu vou pegar a última posição do vetor, como eu falei, e vou fechar aqui o colchetes para a gente poder visualizar de forma formatado
a impressão, a visualização e a verificação do nosso vetor, né, apenas em seu tamanho real e não em sua totalidade, em sua capacidade geral, onde você consegue visualizar ali as posições nulas, que é o que a gente não quer mostrar por não ser uma boa prática de programação, ok? Então, aqui, eu vou eliminar esse arrays aqui, que eu vou botar o apelido da minha string builder. E eu vou tirar aqui esse parâmetro. Então, quando eu vir aqui no meu programinha principal e colocar o meu programinha para rodar, perceba que ele vai nos mostrar literalmente o nosso vetor, o tamanho real do nosso vetor, porém agora sem aquelas posições nulas, aquelas posições vazias dentro do vetor. Assim, a visualização, a impressão, né, e a verificação dos elementos fica muito mais bonita e você aprende praticamente a formatar essa impressão através do String Builder, como eu fiz aqui na minha classe Vetor. Beleza, pessoal? Se você não entendeu o que foi aplicado nessa aula, volte lá para a primeira aula, assista novamente os vídeos referentes a essa parte de estrutura de dados, ou reveja 2, 3, 4 vezes essa aula para você entender e pegar cada procedimento e cada conceito que foi aplicado aqui, tá? Para você que acompanhou o vídeo até o final, muito obrigado, inscreva-se no canal, seja um membro do canal Programação Objetiva, vamos fortalecer e consolidar o nosso aprendizado, nosso conhecimento sobre estrutura de dados em Java. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e assim a gente vai consolidando o nosso aprendizado, ok, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.